aqui é um manual, tá? De doenças transmissíveis, onde ele apresenta a epidemiologia e o controle das principais doenças transmissíveis aqui no Brasil. É um material ofertado pela Universidade Federal. Vamos ver aqui. Pela Universidade Federal do Maranhão, tá? E nós vamos utilizá-lo como base para a nossa aula de higiene e profilaxia. Na nossa aula de hoje, nós vamos debater sobre duas principais doenças transmissíveis presentes na nossa região, certo? E segunda-feira, né, nós vamos estudar as demais. Tá? A gente vai dar uma pincelada aqui nas principais características dessas doenças transmissíveis. Eu já vou passar algumas orientações a vocês, tá? Como que vocês vão estudar essas doenças transmissíveis, né? Vocês lembram lá do nosso ciclozinho da infecção? Então, vocês vão desenhar, tá? Um ciclozinho daquele para cada doença dessas que vocês vão estar estudando. Porque assim vocês possuem, né, um parâmetro, uma avaliação geral daquele adoecimento, tá? Como que acontece aquele adoecimento, aquela transmissão, né? Quais são os reservatórios, os meios de transmissão, tá certo? Essa é a melhor forma de vocês conseguirem acompanhar e entender. Então, assim, prestem muita atenção, qualquer dúvida, estou à disposição, vocês podem fazer aqui no chat ou então ativar o microfone de vocês. Então, vamos lá, galerinha. A ideia de que naturalmente todas as doenças transmissíveis seriam erradicadas contribuiu para que no passado as ações de prevenção e controle fossem sendo subestimadas na agenda de prioridades em saúde, com evidentes prejuízos para o desenvolvimento de uma adequada capacidade de resposta governamental e com a perda de oportunidade na tomada de decisão sobre medidas que teriam tido um impacto positivo nessa área. O áudio está saindo ruim. Deixa eu tentar aqui, ver se melhora. Melhorou, gente, o áudio? Ou ainda está muito ruim? Às vezes é a internet também. Tá ótimo. Então tá, meninos. Então, nós tínhamos uma ideia, né, de que essas doenças transmissíveis, elas seriam erradicadas. E isso fez com que a população, as medidas governamentais, esfriassem muito nessa questão dessas medidas de controle. E infelizmente o Brasil, ele ainda é um país que sofre muito, tá, com a prevalência de todas essas doenças transmissíveis que nós vamos estudar aqui. Então, as doenças transmissíveis, elas ainda constituem, um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Doenças antigas ressurgem com outras características e doenças novas disseminam-se com uma velocidade impensável há algumas décadas. Então, tanto o nosso país, né, o Brasil, por ser um país subdesenvolvido, né, assim como outros países mais pobres, nós temos uma prevalência, né, uma presença muito grande para essas doenças transmissíveis, tá? Em vista que os países já desenvolvidos, eles apresentam uma predominância maior para as doenças crônicas. Só que no Brasil nós ainda sofremos muito com o adoecimento da população, né, devido a essas doenças transmissíveis, doenças estas que são prevenidas, né, que podem ser prevenidas, mas que infelizmente não são, tá? Então nós precisamos ter muito cuidado, né, com esses tipos de adoecimento, nós precisamos trabalhar de forma mais direta, né, com essas doenças, principalmente quando nós estivermos trabalhando, né, atuando. Quem aqui for atuar na área de atenção básica, nas unidades de saúde, então precisam trabalhar muito a questão da prevenção,
né, que a principal referência, o principal objetivo da atenção básica é atuar na prevenção do adoecimento, certo? E à medida que a gente fala de doenças transmissíveis, a gente tem que falar das medidas de controle e das medidas de prevenção. E como cada doença, né, como nós havíamos falado, cada doença tem as suas principais vias, as suas principais formas de prevenção, que nós precisamos avaliar, que nós precisamos estudar e que nós precisamos pôr em prática, tá? Então, essas doenças transmissíveis, elas ainda constituem um dos principais problemas de saúde pública. Isso é uma realidade aqui do nosso país, sendo que doenças antigas estão ressurgindo com outras características, né? Isso está acontecendo principalmente por conta do descaso, por exemplo, com a vacinação, né? Então, algumas pessoas estão deixando de se vacinar, de vacinar os seus filhos, né? Pensando que as doenças já estão erradicadas e que não há mais essa necessidade de preocupação. E aí isso faz com que essas doenças que não estavam mais presentes retornem ao nosso cotidiano e ao nosso problema de saúde pública. Assim como novas doenças estão se disseminando com uma velocidade impensável há algumas décadas. Né? Então, isso aqui é uma realidade na qual não preciso nem comentar, né? Uma realidade na qual nós estamos vivendo, o surgimento de novas doenças que se espalham por todo o mundo de maneira incontrolável, né? Isso não é de agora, tá, meninos? Isso sempre aconteceu, né? Esse processo de disseminação de doenças em todo o mundo. Então, esse processo ele sempre aconteceu, é uma realidade, infelizmente, que nós precisamos trabalhar nas medidas de controle desses adoecimentos, tá? Então, aqui nesse manual, nós vamos estudar principalmente as doenças que são transmitidas por vetores, tá? Dentre essas, nós temos a tripanossomíase americana, conhecida também como doença de Chagas, tá? Ela é uma doença transmitida através das fezes de triatomíneos, né, que são insetos hematófagos, tá? Conhecidos como barbeiros, né? Essas fezes, em geral, essas fezes que causam o adoecimento estão contaminadas, né, com um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, tá? Aqui nós temos essa imagenzinha representando, né, como é esse inseto, como é o barbeiro. Nós temos muito aqui na nossa região, tá? Nós temos muito aqui na nossa região, então por isso a necessidade de muito cuidado, né, de muita atenção, algumas práticas que nós precisamos ter para a prevenção da doença de Chagas, que nós vamos observar mais para frente. Mas é uma coisa que a gente tem que né, deixar isso bem claro. Eu tenho certeza que vocês, quando forem para trabalhar, né, se estiverem na prática clínica, vocês muito provavelmente terão contato, né, com um paciente que tem doença de Chagas. É uma doença extremamente grave, tá? Pode causar problemas cardíacos seríssimos, o paciente necessitar de transplante cardíaco e tudo mais. Enfim, então assim, é uma condição médica extremamente grave, tá? E que possui diversas formas de transmissão, como nós vamos observar. Os mecanismos secundários de transmissão, né? Então, as outras formas de transmissão da doença de Chagas pode ser por via transfusional sanguínea, então através da transfusão de sangue contaminado, tá? Através da via transplacentária, né? Então a mulher está grávida, é contaminada com a doença de Chagas, pode contaminar o bebê. Então isso também é muito grave, muitas vezes leva ao abortamento, tá? Ou através do aleitamento materno, também é uma forma de transmissão. Por meio da via oral, né? Isso é uma realidade também aqui para nossa região. Grandes índices, né, de contaminação por doença de Chagas acontece pela via oral, né? Acredito que alguém já tenha ouvido falar a questão do açaí, né? Um açaí contaminado que pode causar a doença de Chagas. É justamente através dessa via de transmissão, tá? A via oral. Através de outras formas, como por exemplo, o transplante de órgãos, transmissão acidental, mais frequentemente através da manipulação de materiais contaminados.
Tá bom, Márcia, melhoras, tá? Essa doença, então, ela apresenta uma elevada incidência em nosso país, tá? Hoje, com a estratégia de monitoramento entomológico, o que seria esse monitoramento entomológico? É o controle dos insetos, tá? O controle dos barbeiros, é o controle chamado de controle entomológico. Para identificar a presença do vetor, então ele realiza, né, um controle de, por exemplo, um conjunto lá de barbeiros para saber se esses insetos estão ou não contaminados. E desencadear as ações de combate utilizando inseticidas específicos, assim como as melhorias habitacionais realizadas nas áreas endêmicas. Essa doença encontra-se sob controle. Então, assim, geralmente, né, a doença de Chagas, principalmente a que é transmitida através dos vetores, está associada a condições de moradia precárias, né? Então, aqueles pacientes que vivem principalmente em zona rural, que não têm uma boa condição de moradia, que encontram-se em contato direto com a natureza, né, com áreas desmatadas. Então, essas são as principais vítimas, tá, da doença de Chagas. Então, uma das medidas, né, de controle, de prevenção, que nós podemos observar aqui seria o quê? O controle de vetores, né, utilizando, por exemplo, inseticidas e melhorias habitacionais nessas regiões endêmicas, né, para destinada, né, aos hospedeiros susceptíveis. Então, nós precisamos ofertar uma melhoria habitacional, né, uma qualidade de vida melhor a esses indivíduos que estão propensos a adquirir a doença de Chagas, tá? Então, aqui ele nos apresenta também outras formas de controle, tá? Como, por exemplo, o controle da transmissão transfusional e de vetores, né, das espécies que transmitem, realização de melhorias habitacionais, né, que trata-se de uma solução mais definitiva para uma futura interrupção da transmissão vetorial, tá? A distribuição em geral da doença de Chagas está limitada ao nosso continente, ao continente americano, e depende principalmente da distribuição de vetores e das condições de pobreza da população, né? Então, a população mais pobre, né, tem uma maior predisposição, né, a adquirir a doença de Chagas, principalmente por conta das suas condições de moradia, né? Porque observou-se que condições de moradia mais precárias, né, os indivíduos eles se tornam mais susceptíveis a adquirir essa infecção, tá? Ó, em vista que a casa mal construída, mal acabada ou mal conservada e a desinformação são algumas dessas condições, expressões de precária situação de sobrevivência da população sob risco, tá? Porque essas condições de moradia, elas acabam acarretando o crescimento de vetores naqueles locais, tá? Então, por isso que, em geral, né, a doença de Chagas atinge principalmente a população mais pobre. Então, em acréscimo aos determinantes de natureza biológica ou ecológica, aqueles de natureza econômica e social estão na origem da produção da doença de Chagas. Hoje, o perfil epidemiológico da doença apresenta um novo cenário, com a ocorrência de casos e surtos na Amazônia Legal, né? Então, trata-se de uma doença extremamente presente na nossa região, como a gente pode observar aqui no mapa, tá? Principalmente aqui na região norte, né? E nós temos aqui em destaque ao estado do Acre, né? Então, nós temos sim a presença de doença de Chagas aqui na nossa região, e nós precisamos trabalhar e entender tanto essa parte de prevenção e controle, quanto em relação ao tratamento e acompanhamento desses pacientes. Aqui nós temos nesse outro mapa, né, a gente consegue observar os números, tá, de casos para essas doenças, tá, aqui na nossa região. E aqui nós temos agora um momentinho de reflexão, né?
A partir da análise do mapa, então, podemos perceber que o estado do Maranhão, no caso o estado do Acre também, se encontra em uma zona endêmica, né? Ou seja, uma zona de alta incidência de doença de Chagas. Em seu local de atuação, quais ações a equipe de saúde promove para o controle dessa doença? Então, quais são as possíveis medidas, né, de saúde que nós podemos empregar e utilizar para realizar o controle da doença de Chagas? E aí, alguém? Alguém que se manifeste? Ih, acho que esse povo não tá entendendo nada não, tá dormindo, não sei. Ó, a gente viu, né, que as principais formas de transmissão da doença de Chagas pode acontecer através da alimentação, né, então do consumo de alimentos contaminados. Aqui na nossa região já houve relatos, por exemplo, do consumo de açaí, né? Tá ruim o áudio, Douglas. Tá, eu vou tentar melhorar aqui, tá? Só um pouquinho que eu vou tentar melhorar aqui minha conexão com a internet, ver se vocês me entendem melhor. Pronto, voltei. Vamos ver se vocês conseguem me ouvir melhor, tá? Então vamos refletir aqui comigo, tá, meninos? Melhorou não, gente? Então, vamos lá, né? Refletir aqui comigo. A gente percebeu, então, que a doença de Chagas ela é transmitida principalmente através do consumo, né, de alimentos contaminados, possivelmente contaminados. Aqui na nossa região, por exemplo, essa contaminação já ocorreu através do consumo de açaí ou através, né, da ferrada e contaminação com as fezes do mosquito barbeiro, certo? Sabendo então dessas duas principais vias de transmissão, que acometem principalmente a população ali da zona rural, né? A população que apresenta condições de moradias mais precárias, que estão em áreas de desmatamento. E aí, quais são as principais medidas de prevenção? Quais são as principais medidas de controle que nós poderíamos ter? Cliciane, vamos já falar do tratamento, tá? Higienização do local, lavar os alimentos. Será, gente? Alguém tem mais alguma ideia aí?
Isso, Douglas, né? Então, uma das medidas seria, por exemplo, o controle dos insetos, certo? O controle do barbeiro, Manoel, matar o bicho. Né, Manoel também. Em relação à higienização dos alimentos, Rebeca, deve ser empregado sim. Mas, por exemplo, né, vamos aplicar aqui o caso do açaí. Como que a gente poderia higienizar o açaí? Entendeu? Então, assim, uma das principais medidas também que devem ser empregadas é a questão, lembra lá da nossa aula de ontem que a gente falou da questão da fiscalização da qualidade do alimento, né? Então, uma medida muito importante a ser empregada aqui é justamente nessa fiscalização, né, do consumo, da produção desses alimentos dos quais nós temos as principais vias de transmissão, tá? Covid-19 não. Ai, meu Deus, a gente só fala de Covid-19, né? Eu já tô misturando as bolas aqui. Doença de Chagas, gente, pelo amor de Deus. Espera aí que eu desconectei aqui sem querer. É porque eu fico conectada no computador, né, e no celular. O Matheus que tá aí, no caso, é o meu celular, não é o Matheus, sou eu. Porque eu fico lendo o que vocês falam por aqui, né, pelo celular. Agora minha conexão do celular caiu. Sim, Romar, evitar o contato, né, com o hospedeiro. Exatamente, essa é uma das medidas também. Então, evitar, né, com que ocorra o contato entre o vetor contaminado, por exemplo, e o hospedeiro, né? É uma das medidas também, tá? Aí aqui ele nos fala, inclusive, por exemplo, dos surtos de doença de Chagas, né, relacionada à ingestão de alimentos contaminados, como, por exemplo, caldo de cana, açaí, bacaba, entre outros, e casos isolados por transmissão vetorial extradomiciliar vem ocorrendo especialmente na região amazônica. Aí aqui a gente tem uma porcentagem muito legal, onde ele nos informa que 70% dos casos de contaminação aconteceu através da transmissão oral, tá? 7% foi por transmissão vetorial e 22% não foi possível identificar a causa. Então, nós temos uma grande concentração, tá, desse adoecimento aqui na nossa região. E aqui, em relação ao tratamento, quem era mesmo que estava me perguntando do tratamento? Deixa eu ver se eu consigo acompanhar aqui. Foi a Cliciane, né? Então, Cliciane, existe tratamento, tá? Para doença de Chagas. Entretanto, esse tratamento, muitas vezes, ele não se demonstra muito eficaz, tá? E para aqueles pacientes que já estão com a infecção crônica, esse tratamento ele é muito mais difícil, certo? Então, a gente pode acompanhar aqui, né, que apesar dos avanços impressionantes na compreensão da biologia do Trypanosoma cruzi, os únicos fármacos atualmente disponíveis para o tratamento da doença são os mesmos registrados há 21 anos atrás. Então, há 21 anos nós não temos uma evolução no tratamento, né, da doença de Chagas. Por quê, né? A indústria farmacêutica, galerinha, ela está voltada principalmente para o tratamento daquelas doenças que estão concentradas em todo o mundo, né? Será que a indústria farmacêutica tem interesse, né,
em desenvolver um fármaco para o tratamento de uma doença que atinge, né, principalmente o continente americano, né, que atinge uma parcela mais pobre da população, né? Então tem todo esse lado de doenças negligenciadas, tá? A doença de Chagas a gente pode considerar como uma, principalmente por conta, né, da inexistência de um melhor tratamento para essa doença. Infelizmente, né, nós vivemos em um mundo assim, né, regado pelo capitalismo, pelo dinheiro, né? Dentre esses fármacos nós temos o Nifurtimox e o benzonidazol, que foram desenvolvidos de maneira empírica em 1960 e 1970. Enfim, né, para a doença de Chagas, né, a gente não vai ver muito, pessoal, o perfil do adoecimento, né, qual o protocolo de tratamento, quais os sintomas, quais as fases, porque não é muito objetivo da nossa disciplina, tá? O objetivo principal da nossa disciplina é entender como que acontece, né, a contaminação, entender como acontece o processo de infecção e compreender as medidas de prevenção a esse adoecimento, tá? Então, assim, em outras disciplinas, né, em outros estágios, vocês terão a oportunidade né, de entender, de acompanhar melhor, né, esse processo de sintomas, de fases da doença, tá? De tratamento, enfim. Então vamos lá conhecer um pouquinho agora da malária, né? A malária é nossa amiguinha aqui, né, da região norte, em especial do estado do Acre. Acredito que alguém já tenha tido malária por aqui, né, que infelizmente ela é extremamente recorrente, tá? A malária é a doença parasitária que mais leva a óbito, tá? Então é a doença parasitária que mais mata. Tem como agente etiológico os protozoários do gênero Plasmodium e ela é transmitida através do gênero Anopheles, né? Então, através desse insetinho aqui que está representado, né, nessa imagem, tá? A malária, então, ela é uma doença sistêmica que pode afetar diversos órgãos, como, por exemplo, a anóxia dos tecidos, que é a diminuição do nível de oxigênio, obstrução de pequenos vasos, hipoglicemia, anemia, pode atingir órgãos como rins, baço, medula, fígado, cérebro, tá? Então, é uma doença que pode atingir diversos órgãos do nosso corpo. Dentre os sintomas precursores podem surgir nesse período de incubação cefaleia, mal-estar, dores no corpo, febre alta com calafrios, né, conhecido como o estado malárico. A malária acometia cerca de 6 milhões de brasileiros por ano na década de 1940 em todas as regiões. Então, ela era recorrente em todas as regiões do nosso país. As mudanças sociais ocorridas e o intenso trabalho de controle desenvolvido por meio da campanha de erradicação da malária possibilitou um relativo controle da doença, que passou a apresentar uma ocorrência de menos de 100 mil casos anuais. Entretanto, aqui na nossa região amazônica, né, nós ainda temos um alto índice para os casos de malária, sendo então considerado uma região endêmica. Em 2008, no Brasil, aproximadamente 97% dos casos de malária se concentraram em 6 estados da região amazônica. Desses estados, inclui-se também o nosso estado do Acre, tá? E aqui nós temos uma característica, né, muito clara desse processo de adoecimento, tá? Que a maioria dos casos eles ocorrem em especial em áreas urbanas. Então, a malária é uma doença que está caracterizada principalmente em áreas urbanas, mas há registro de doenças também em áreas rurais, né? Ela ocorre principalmente em áreas rurais, mas também existem alguns relatos, né, em uma menor quantidade,
para as áreas urbanas. Aí aqui ele nos mostra, né, como que aconteceu essa redução do número de casos após as ações de controle de malária que aconteceram nos anos de 2000 e de 2002, que causaram uma redução nos números de internações em 69,2% e também reduziu em 54,7% esse número de óbitos. Porém, né, apesar dessa redução, ainda são números muito expressivos, indicando então a necessidade da permanência desse plano de controle por tempo indeterminado. Então, até hoje, nós ainda temos a presença desse Programa Nacional de Controle de Malária, que atua principalmente na atenção básica, tá? Principalmente nas unidades de atenção básica, com o objetivo justamente de prevenir, né, o adoecimento da malária, tá bom, galerinha? Então, o que a gente consegue entender, né? Que a malária, então, ela é uma doença transmissível, certo? Causada por um protozoário chamado Plasmodium e transmitida através de insetos do gênero Anopheles. Essa transmissão, então, ela é essencialmente, perdão, vetorial, né? Então, para que ocorra a contaminação através da malária, é necessário, né, que ocorra a transmissão através do vetor, né, do mosquito. E então, dentre as principais medidas que nós temos, né, do controle da malária, é justamente o controle do vetor, tá? O controle do mosquito. Em relação ao tratamento, né, que está muito falado também hoje em dia, né, devido aí ao uso da cloroquina para o tratamento do Covid-19. A cloroquina é um fármaco essencialmente utilizado no tratamento da malária, tá? É um fármaco também que causa muitos efeitos adversos, né, durante o seu tratamento, mas é essencial, né, para a cura da malária. Entretanto, né, como muito bem anda se falando, né, esse mesmo efeito, né, positivo não foi encontrado, tá? Não tem relato científico, não tem comprovação científica de que a cloroquina pode ser utilizada no tratamento do Covid-19. Então, foi feito um teste com milhares de pessoas e não identificou-se um resultado positivo para o uso da cloroquina, né? Ainda mais que ele é um medicamento que pode causar, inclusive, arritmias cardíacas, né? Então, as suas consequências fisiológicas, elas são bem graves, tá? Então, dentre esses fármacos para o tratamento da malária, nós temos aqui a cloroquina, né? A sulfadoxina e a pirimetamina, tá? Que são fármacos antimaláricos. E a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que seja realizada uma terapia combinada para o tratamento da malária. Então, quando o indivíduo ele é acometido pela malária, ele faz uso de mais de um desses fármacos, tá? Com o objetivo de quê? Com o objetivo de prevenir, né, a resistência, tá, do micro-organismo. Então, aqui, ó, vejam bem, tá? Deem destaque a esse parágrafo, né? Atualmente, as 4 maiores ferramentas usadas no controle da malária são o controle do mosquito, né? Então, o controle do mosquito é uma das principais formas de controle ao adoecimento, redução do contato humano e vetor, prevenção e tratamento da doença com medicamentos, e prevenção e o tratamento da doença utilizando esses medicamentos, tá? Então, essas são as principais formas de controle da malária que nós precisamos ter em mente, né? Que nós precisamos conhecer.
E assim que vocês estiverem trabalhando, se alguém aqui for trabalhar na atenção básica, né, vai desenvolver diretamente essas medidas, tá? De controle do mosquito, de redução do contato humano-vetor, né, o tratamento da doença, enfim. Além das numerosas medidas de controle e dos tratamentos, vacinas estão sendo desenvolvidas, cujos ensaios se encontram em diferentes fases. A vacina, então, está dirigida contra o esporozoito, né, a forma do parasita injetada pelo mosquito Anopheles. A vacina induz uma forte produção de anticorpos e células TH1. Então, meninas, a vacinação em si, ela é a principal medida de controle para qualquer adoecimento, tá? Ela é a forma mais segura de controle, mais eficaz de controle. Então, nada mais justo, né, que o desenvolvimento dessa vacina, tá, destinada à prevenção da malária, e assim que disponível, ela será de grande valia à nossa população. Tá bom, meninos? Eu vou enviar esse material agora mesmo para vocês, tá?